Boa tarde a todos, meu nome é Matheus Coelho. Sejam bem-vindos a mais um seminário organizado pelo Grupo PET Tecnologias em Saúde. O PET Tecnologia em Saúde é um programa de educação tutorial do Ministério da Educação voltado para alunos da graduação do Campus São Paulo. Desenvolvemos atividades extracurriculares, integrando ensino, pesquisa e extensão, tendo como temática a abordagem interdisciplinar das ciências exatas no corpo humano. Hoje, teremos a apresentação da professora doutora Clarissa Ribeiro Reile Rocha, professora adjunta do Departamento de Oncologia Clínica e Experimental da Universidade Federal de São Paulo, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Hematologia e Oncologia da Unifesp e membro afiliada da Academia Brasileira de Ciências. Possui graduação em Ciências Fundamentais para a Saúde pela Universidade Federal de São Paulo, erro meu, e doutorado em Biotecnologia pela Universidade de São Paulo, pós-doutorado no MIT. Tem experiência na área de câncer, com ênfase em biologia molecular, atuando principalmente nos seguintes temas: resistência a quimioterápicos, reparo de DNA e no uso do sistema de edição gênica, CRISP. Agradecemos à professora doutora Clarissa Ribeiro Reile Rocha por ter aceitado o convite e a todos pela presença. A apresentação terá um tempo médio de 30 minutos e ao final da apresentação, minha colega Giovana Matos vai ler as perguntas que foram feitas no chat durante a apresentação. Antes de começar a apresentação da professora, eu queria pedir, por gentileza, que todos mantessem seus microfones desligados e câmeras também, para não atrapalhar a apresentação. E queria avisar que a apresentação está sendo gravada. E é isso. Tá ótimo. Muito obrigado, Matheus. Bem, a gente pode começar, né? Já tem 2 e 1. Primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muitíssimo pelo convite da professora Raquel e do Matheus. Para mim, acho que, assim, claramente, esse momento que a gente está vivendo de pandemia, de isolamento social, nada melhor do que a gente falar de ciência. E falar da ciência de como ela é um elemento fundamental para a gente enfrentar essa pandemia que a gente está vivendo. Então, o que a gente vai discutir hoje, para deixar um pouquinho mais claro, tá? Então, primeiro a gente vai tentar discutir explicar para vocês o que é esse tal do CRISPR. Eu acho que boa parte de vocês já ouviram falar, né? Mas acho que é interessante a gente deixar mais claro o que é, como ele funciona, assim, dar uma ideia geral de como ele funciona. E, em especial, a gente vai focar, então, como é que essa ferramenta, esse tal do CRISPR, né? Que a gente chama de ferramenta de biologia molecular, como ele tem sido usado, tá? E aí, em especial, a gente vai falar, então, não só o que o pessoal já tem feito, né, com essa ferramenta, mas o potencial uso dele, tá? E aí sim focar qual o potencial uso dessa ferramenta no combate ao Covid-19. Então, é mais ou menos isso que a gente vai falar. Então, a gente vai focar muito mais no CRISPR do que o Covid, porque, assim, longe de mim, eu não sou virologista, tá bom? Então, vamos tentar definir aqui, juntos, o que é o CRISPR, tá? E aí, para a gente explicar o que é o CRISPR, a gente vai basicamente fazer contar um pouquinho da história do CRISPR, e a história é bem breve, porque basicamente começa 33 anos atrás, em 87. Em 87 foi a primeira vez que surgiram esses estudos, então, relacionados ao CRISPR. Em 87 aconteceu o seguinte, um grupo, acho que vocês estão vendo aí meu cursor, né, espero, um grupo japonês, o Ishino, né, do grupo japonês, em 87, basicamente era um grupo bioinformático que basicamente tinha, eu acho, né, era um grupo bem curioso e tinha muito tempo, tá? Então, o que eles tinham em mão era o seguinte, eles tinham uma sequência de DNA genômico, né, DNA de bactérias, de várias e várias bactérias, tá? Então, você tinha um monte de sequências de DNA de bactérias diferentes, dezenas, centenas de bactérias. E o que esse pessoal identificou foi o seguinte, eles viram que nessas bactérias, né, em diversas bactérias, dezenas delas, ele tinha sempre essa característica no genoma delas, ó. Então, você tinha uma sequência de DNA que era igual em todas as cepas, em todo tipo de bactéria que eles tinham em mão, né, que eles tinham estudado, e logo em seguida dessa sequência igual, você tinha outra sequência diferente, tá? Então, você tinha uma sequência que ele chamava de repetitiva e uma sequência que ele chamou de espaçadoras. Tá bom. Então, foi em 87 que a primeira vez alguém descreveu isso, tá bom? Mas em 87 mesmo, eles mesmos no paper, no artigo, eles falam, olha, existe isso, a gente está descrevendo isso, mas o significado biológico disso a gente não sabe,
tudo bem? Então, chamaram de repetições curiosas. E aí, demorou 20 anos, em 2007, para que um outro grupo de cientistas, agora americanos, descobrisse, desvendasse para que serviam essas repetições curiosas nessas bactérias, que na maioria das bactérias, principalmente na arqueias, tem essas repetições, tá bom? E demorou 20 anos para alguém descobrir. E eles descobriram, então, para que serve, e para que serve é uma coisa incrível, olha só. Então, vamos assumir, então, isso aqui, todos esses retângulos aqui, formas geométricas coloridas, isso aqui tudo é o que a gente chama de CRISPR, tá? Isso na bactéria. Então, lembra que a gente estava falando, sequências repetidas e sequências diferentes, passadores, é exatamente essa parte aqui, ó. Então, você tem aquelas sequências iguais, seguidas por essas coloridas que são diferentes. E essas sequências coloridas é a alma do negócio do CRISPR. Vamos lá. Então, vamos assumir, então, que o que acontece na prática? Vamos assumir que uma bactéria foi infectada por um vírus. Sim, as bactérias são infectadas por vírus. Que chama bacteriófagos, tá? E o que acontece? Esse vírus, ele injeta o seu material genético, que é um DNA, dentro da bactéria. E aí, a bactéria tem uma enzima, né, que corta o DNA do vírus. Quando ele corta, ele pega um pedaço desse DNA e ele pega esse DNA do vírus e incorpora no seu próprio DNA, tá bom? Então, o que acontece? O DNA do vírus, agora, um pedacinho, né, agora faz parte do DNA da bactéria. Tudo bem até aí, né? Então, e daí? E daí o que acontece? Olha aqui, a gente tinha, então, da outra vez a gente não tinha esse azul escuro, tá vendo? Agora essa bactéria tem. Então, vamos assumir que essa bactéria, então, foi reinfectada, ela foi infectada, né, depois, pelo mesmo tipo de vírus, mesmo tipo de bacteriófago. O que vai acontecer? O sistema CRISPR vai entrar em ação. Então, basicamente, o que vai acontecer você vai montar o sistema CRISPR. E o que é o sistema CRISPR? Então, é basicamente uma enzima, essa bolinha aqui, que quebra o DNA, e um RNA, que são esses espaçadores que a gente estava falando, né? Que são complementares ao DNA viral, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, quando você tem aquele RNA que veio desse DNA aqui, ó, azul, quando esse RNA acha uma sequência que é complementar, que é exatamente o que acontece aqui, ou seja, ele encontra o DNA invasor, aí o sistema é ativado. Então, o que vai acontecer é que a Cas9, que é essa enzima aqui, vai quebrar o DNA. Quando ele quebra o DNA, dupla quebra de DNA, a infecção viral acabou. Foi totalmente destruída a infecção viral. Basicamente porque, como a gente sabe, o DNA é que contém a informação genética. Se você quebra a sequência dessa informação, não há mais atividade viral, perfeito? Então, é assim que uma bactéria, então, se protege de uma infecção viral. Então, isso quer dizer o quê? Que o sistema CRISPR, na verdade, funcionaria como uma imunidade bacteriana. Olha que legal. Então, a gente pode até fazer um paralelo entre o nosso sistema de imunidade, de anticorpos, e o CRISPR. Então, vamos assumir, então, quando a gente entra em contato com um vírus influenza, né, a gente fica gripado, e depois de algumas semanas, 2, 3 semanas, a gente começa a produzir anticorpos contra aquele vírus. E daqui a 1 ano, 10, 100 anos, que a gente for entrar em contato de novo com esse mesmo vírus, a gente não mais vai ficar doente, porque agora a gente tem proteção específica contra aquele vírus. Fazendo esse paralelo, é exatamente isso que a gente tem nas bactérias. O sistema CRISPR tem esses passadores, né, que são essas sequências aqui, que são específicas contra a infecção viral, e é assim que ela se protege. E só isso, olha que legal, assim, realmente descobrir que existe em bactérias uma imunidade tão elegante, só isso já deveria, assim, é motivo suficiente para ganhar um Nobel, né? Só que o que todo mundo aposta que vai ganhar um Nobel, até, assim, nem a aposta, é quase certeza, é o que aconteceu, na verdade, em 2000, está escrito 2013, mas 2012, e mudou realmente o jeito que a gente faz biologia molecular. Então, em 2012, surgiu esse artigo aqui, liderado por 2 pesquisadoras incríveis, que é Jennifer Doudna e Emmanuelle Charpentier,
em que elas, então, transformaram esse sistema CRISPR em bactérias, vocês viram um monte de elementos, elas adaptaram esse sistema CRISPR de bactérias para que fosse, então, feita uma ferramenta, tá? Então, para que a gente possa usar esse sistema, tá bom? Então, elas otimizaram e chegaram, então, a esse modelo que a gente usa, que é uma enzima, a Cas9, e um RNA, que a gente chama de RNA guia, que antes a gente estava falando de espaçadores, lembra? Que nada mais é do que a sequência de RNA que é complementar ao alvo, tá bom? Então, elas, então, desenvolveram o sistema e, logo em seguida, eles estavam trabalhando juntos, assim, em paralelo, não juntos, né, competindo. Logo em seguida, um outro grupo de pesquisador, liderado pelo professor Feng Zhang, lá do MIT, desculpa, eles chegaram também à mesma conclusão, desenvolvendo basicamente o mesmo método de ferramenta para o CRISPR. Então, assim, por esses dois trabalhos, eles três devem dividir o Prêmio Nobel de Medicina a qualquer momento, digamos assim. Então, sempre é uma questão será que esse ano eles ganham ou não? Então, é muito mais a questão de quando do que se. Então, a ideia é, espero convencer vocês, por que esse sistema, essa ferramenta, mereceria ganhar o Nobel, né? Então, a ideia é o seguinte, vamos entender um pouquinho como funciona, tá? Isso, assim, no laboratório, assim, na prática, não mais em bactérias, tá bom? Então, a ideia é o seguinte, o sistema CRISPR, de novo, é formado por dois elementos, basicamente. Então, você tem a Cas9, que é essa bolinha aqui, que é a enzima que corta o DNA, tá? E você também tem o RNA guia, que a gente fala, que é a sequência, desculpa, é a sequência complementar ao seu alvo. O que é o seu alvo? É qualquer DNA de qualquer célula, de qualquer organismo, tá bom? Então, você tem essa sequência que é complementar ao seu alvo, um gene X que você está interessado, e quando esse sistema, então, quando o CRISPR achar essa sequência, vai acontecer uma única coisa, que é quebrar o DNA, tá bom? Então, aqui você tem a dupla quebra de DNA. E isso é o sistema CRISPR. Pronto. Espero que é simples assim. É você encontrar, né, de uma forma bem específica, uma região, um alvo do seu interesse, né, ele encontra e quebra. Então, você pode quebrar de uma forma, cortar o DNA de uma forma extremamente específica. Tá bom. E daí? Daí que quebra o DNA onde eu quero. Para que serve isso? Então, é o seguinte, a célula, quando você tem uma quebra de DNA, é o pior do mundo, assim, o pior do mundo, porque, de novo, você perdeu a sequência da informação genética. Então, a célula tem que reparar aquilo, né, de uma forma rápida e precisa, tá bom? E a célula tem dois sistemas de reparo de DNA para esse tipo de quebra. Então, ou a célula faz um sistema, usa esse sistema aqui, que não interessa o nome, que ele basicamente junta as pontas, só que quando ele junta as pontas, em geral, assim, boa parte das vezes, ele pode acarretar algum tipo de inserção, ou seja, colocar ou tirar um ou dois nucleotídeos, tá bom? Então, ou seja, quando ele não repara tão bem assim. Ele às vezes, acaba gerando diferenças na sua sequência. Tudo bem, mas então, se ele gerar colocar e tirar um nucleotídeo, o que pode acontecer é que você pode gerar o que a gente chama de códon de parada. Não precisa entender muito bem, mas a ideia é, quando você faz a proteína, se você tem uma sequência de letrinhas, né, uma sequência de nucleotídeos, que vai dizer, olha, aqui é para você, a proteína tem que parar de ser, né, de ser produzida. Então, o que vai gerar, quando você tem esse tipo de reparo, pode gerar o que a gente chama de knockout. O que é knockout? Knockout é quando você tem a perda da expressão de um gene, tá bom? Na proteína. Então, isso aqui a gente usa bastante para tentar entender a função de um gene, por exemplo. Basicamente, você tira a expressão você tira a proteína da jogada e pergunta o que essa proteína faz, tá bom? Se ela não está lá mais presente. Então, outro jeito de reparar, que é o que a gente mais vai falar,
a célula também tem esse outro jeito, se chama de reparo por homologia. Calma. Reparo por homologia é o seguinte, aqui você tem um reparo totalmente fiel, não existe erro, tá bom? Isso por quê? Porque a célula, então, geralmente, então, o que acontece é o seguinte, você tem, o gene tem duas cópias, tá? Então, se esse aqui quebrar, a célula vai lá, no outro cromossomo, procurar esse outro gene, que é homólogo, né, que é igualzinho, para dizer, pera, como é que era antes, né? Então, para servir de molde. Então, ele pega uma sequência igual e serve de molde para tentar reparar. Por isso que não há erro, tá bom? Sabendo disso, o que a gente faz é dá para a célula uma sequência igualzinha, que é aqui, ó, você dá essa sequência igualzinha ao gene, só que com alguma alteração que você quer. Então, por exemplo, vamos assumir que essa célula tem uma mutação aqui no T, tá? Em vez de, então, ela é mutada em T, ela deveria ser G. E daí? E daí que você faz esse corte bem aqui, onde a gente está mostrando, e dá para a célula essa sequência aqui, que é igualzinha, que a gente chama de homóloga, né? Só que tem essa diferença aqui, ó. Então, aqui a célula vai usar esse molde para reparar aquela quebra, mas que quando ela reparar, ela vai usar agora um C, né, um G. E aí, assim que a gente consegue, então, reparar mutações, tá bom? Então, por exemplo, doença genética causada por uma mutação, é assim que o CRISPR, então, consegue curar esse tipo de doença, tá bom? Então, vamos só rapidinho aqui, tentar passar esse vídeo para mostrar como funciona. Então, essa é a Cas9, e aqui dentro é o RNA guia. Então, o RNA guia, então, vai se complementar, tá? E a Cas9 vai quebrar o DNA. Exatamente isso que a gente está mostrando antes. E aí, a célula vai, então, reparar daquele jeito errado que a gente estava falando, tá? Que é juntar as pontas. E aí, reparou errado. Mas agora, pode também reparar daquele jeito por homologia. Então, a gente vai ter que dar para a célula uma sequência, que é o que vai chegar, é o que está chegando aqui, ó. Once the CRISPR system has made a cut, this DNA template can pair up with the cut ends, recombining and replacing the original sequence with the new version. E isso pode ser feito, então, em qualquer tipo de célula que tenha, né, qualquer coisa, organismo tem célula que tenha DNA. Então, você pode fazer isso em células, em embriões, em animais e mesmo no ser humano. Então, é assim que funciona o CRISPR, tá bom? Então, a ideia é, mas e aí? O que você pode fazer com isso, tá? O que o pessoal tem feito com isso? Então, bem rapidamente, o escopo desse seminário, mas a gente pode usar, então, para ciência básica, por exemplo, para a gente entender, por exemplo, como funciona a fisiologia de uma doença. Então, por exemplo, agora, não sei se vocês sabem, mas é possível a gente fazer, então, mini órgãos, isso já é possível. Então, por exemplo, dá para fazer mini cérebros, tá? Então, com esses mini cérebros, você consegue, por exemplo, mimetizar, né, doenças neuronais muito melhor do que em animais ou em células propriamente. Então, usando esses mini órgãos, você pode, então, mudar, né, você pode editar, né, mudar a sequência de um gene, por exemplo, você pode consertar, né, a mutação, né, reparar, ou acabar com a expressão de um gene para tentar entender como se comporta esse mini cérebro, por exemplo. E também você pode, depois disso, você pode, por exemplo, tratar com diferentes drogas para avaliar que tipo de droga funcionaria naquele modelo ou não. Tá? Então, esse aqui, as funções, né, as possibilidades na ciência básica realmente são imensas. Eu não trabalho muito com isso, eu trabalho muito mais com câncer, então a ideia que a gente faz muito é isso, sabe? Tentar entender como um gene está associado ao câncer, ao tratamento. Então, basicamente, o que a gente faz é tira o gene e tenta responder essa pergunta. Mas, pensando mais em aspectos mais clínicos, desculpa. Então, a ideia é o seguinte,
tem uma proposta de a gente usar, então, CRISPR no combate à AIDS, tá? Por exemplo. Então, não sei se vocês sabem, mas existe um conjunto de pessoas que são naturalmente imunes à infecção por HIV, tá? Isso existe. E aí foram, então, identificar por que essas pessoas não se infectam por HIV. E se identificou, então, que essas pessoas têm uma mutação numa proteína chamada CCR5. O que o CCR5 faz? CCR5 é uma proteína de membrana, ou seja, é uma proteína que fica fora da célula, tá? E o HIV usa essa proteína para entrar dentro da célula, tá? Então, aqui você tem um modelo normal, que a maioria das pessoas são normais para o CCR5. Aqui, quando algumas pessoas têm alguma pequena diferença, você, então, tem infecção, mas a progressão é mais demorada, mas aqui é o modelo, então, dessas pessoas que têm modificação bastante grande em CCR5. Então, a modificação é tão grande que o HIV não consegue se ligar e, por isso, não consegue entrar. Então, é por isso que essas pessoas não se infectam com HIV, tá? Sabendo disso, já em 2014, então 1 ano, 2 depois dos primeiros trabalhos com CRISPR, né? Então, os pesquisadores já tentaram provar essa ideia, né? Será que é isso mesmo? Então, a ideia é essa. Vamos, então, modificar esse CCR5, esse receptor, para tentar verificar se essas células realmente não se infectam. E foi exatamente isso que eles fizeram, e foi isso que eles conseguiram, olha só. Então, aqui é o selvagem, né, são células normais, isso aqui mostra que há infecção nessas células, e nessas células que foram mutadas, modificadas com o CRISPR, no CCR5, não há infecção. Ou seja, é uma prova de conceito de que, sim, o CCR5 é fundamental, e sim, a gente consegue mudar para conseguir, então, que a célula não seja infectada. Sabendo disso, o que o pessoal propõe, né? Na verdade, nem é terapia, mas na verdade seria mais como se fosse uma vacina, digamos assim, uma profilaxia. Então, a ideia que eles propõem é o seguinte: então, você pegaria as células da medula de uma pessoa, na verdade, nem de paciente, mas de uma pessoa, e pegaria as células, os linfócitos, né, que é onde o HIV infecta, e editaria, ou seja, mudaria a sequência do CCR5, tá bom? Isso no laboratório, que a gente fala de ex vivo, tá? Então, você faz isso no laboratório e depois de mutar essa sequência, a gente, então, devolve para a pessoa, tá bom? Reinfunde. Isso, então, agora, essa pessoa estaria imune, né, ao HIV, entende? Essa seria a proposta que o pessoal tem em mente. Só que aí, não sei se vocês lembram, ou vocês ouviram falar de um cientista chinês, desculpa, no final dos 2 anos atrás, em que ele foi muito além, tá? E no final, então, em novembro de 2018, então ele anunciou ao mundo que ele tinha editado, né, mutado, embriões humanos, tá? Então, ele, na verdade, anunciou que as gêmeas, na Lulu, tinha nascido, e ele tinha editado o embrião delas, tá? E ele editou, ele mudou, então, exatamente esse CCR5 que a gente está falando. Então, a ideia era essa: vamos, então, já criar pessoas que sejam, na verdade, naturalmente, né, entre aspas, que seja imunes ao HIV. Essa era a ideia dele, tá? Mas a reação, realmente, assim, e totalmente compreensível, a reação da comunidade científica foi muito grande a esse experimento, porque, assim, isso aqui é uma reportagem bem legal da professora Maiana Zatz, que é uma das maiores geneticistas aqui do Brasil, em que ela classifica esse tipo de experimento basicamente como loucura, tá? Então, porque a ideia é o seguinte, dado basicamente porque existe uma possibilidade, né, de mudança aleatória em outros genes, porque, de novo, a gente está falando de um negócio, né, do CRISPR, que começou em 2012, 2013, ou seja, a gente tem 7, 8 anos que a gente conhece, que surgiu isso. Então, assim, a gente não tem muito controle de quão seguro é, tá? Para a gente, assim, a gente está ainda aprendendo, entendendo as consequências disso. Então, para você já usar em embriões humanos, não é justificável eticamente, tá bom? E, além disso, tudo bem, pode ser super seguro, mas além disso, não sei se vocês entenderam a ideia,
a diferença do que a gente estava falando antes, que antes a gente estava falando, olha, a gente vai pegar uma célula específica do corpo de alguém, modificar e depois devolver. Então, é um tipo de célula só que vai ser mutado, tá bom? Aqui, no embrião, são todas as células vão ser mutadas, né, alteradas na pessoa. Então, assim, aí existe até esse estudo aqui do MIT, que fala, olha, se você mutar o CCR5, talvez, né, células do seu cérebro podem estar afetado. Então, assim, o CCR5 não serve só para esperar o HIV para entrar, para pegar e entrar, né? O CCR5 serve para outras coisas. Então, assim, é muito arriscado, tá? E aí, tive uma repercussão tão grande que já, ó, em dezembro daquele mesmo ano, tá? Ele estava desaparecido na China, tá? E aí, em janeiro, acharam ele, na verdade, imprensa ocidental, e descobriu que ele estava preso, na verdade, tá? Então, é nesse nível de repercussão que teve esse experimento, tá? Mas vamos para teste, para ensaios um pouco bem menos controversos, que são, por exemplo, os testes clínicos que o pessoal está tentando fazer. Os testes clínicos também, a China foi um dos primeiros, claro, foi o primeiro país, já em 2016, ou seja, 3 anos depois já estava fazendo testes em humanos, tá? E hoje, né, passado uns anos, eles admitem que são tantos testes clínicos que eles estão perdendo o rastro dos pacientes editados. Eles não sabem nem quantos, quais, como estão sendo submetidos à edição gênica por CRISPR, tá? É nesse nível. Mas aqui no Ocidente também não fica atrás, tanto é que o ano passado, quase um ano, foi anunciado o primeiro teste clínico, ou seja, o primeiro teste em humanos usando o CRISPR. Nesse caso, foi usado, então, em pacientes, então, com anemia falciforme, que é uma doença genética causada por uma mutação em um único gene, tá? Então, é uma doença bastante interessante para ser usada no CRISPR. Então, assim, a ideia está acontecendo e a gente tem que ficar de olho, tá bom? Além disso, vamos tentar discutir um pouquinho mais dos potenciais, né? Então, não sei se vocês sabem, mas porcos, né, podem ser usados, os órgãos do porco podem ser usados para transplantes em humanos, tá? Tem vários órgãos que são compatíveis, biocompatíveis com os humanos, tá? E por que os porcos, e por que a gente não usa, né, os órgãos para transplantar em humanos? E a resposta é bastante simples. A ideia é o seguinte: no genoma, no DNA dos porcos, dentro dele tem vírus, tem genoma de vírus, tá? Que não fazem nada para os porcos, tá bom? E a gente, não sei se vocês sabem, mas a gente também, não é limpinho não, a gente também tem várias sequências de genes, de sequência de vírus dentro do nosso genoma. Só que, em geral, não é patológico, tá bom? Não faz nada pra gente. Só que, quando em contato, então, quando a gente tem contato com os vírus dos porcos, a gente vai ter reação. Então, por isso que não é usado. Sabendo disso, o que o pessoal fez? Basicamente, apagou, né, o genoma desses vírus dos porcos, tá? Então, é um processo que ele chama de humanização dos porcos. Apagou basicamente cortando antes e depois usando o CRISPR, tá? Quem fez isso, então, foi um grupo liderado pelo professor chamado George Church, que é um professor lá da MIT, foi um dos pioneiros também no desenvolvimento do CRISPR. Ele é professor, mas também tem essa empresa aqui. E lá em 2018, ele já anunciou que realmente foi um grande acontecimento, eles conseguiram fazer esses porcos humanizados, né? E ele naquela época, ele falava, daqui uns 3, 5 anos, talvez daqui 1 ou 3 anos, ele acha que vai ter, então, uma grande fazenda de porcos, então, criados esses porcos humanizados para tentar, então, disponíveis para fazer transplante de órgãos em humano. Então, vocês imaginem o potencial disso na medicina, né? Realmente um grande breakthrough. E, além disso, esse cara é bem legal, acho que é interessante vocês seguirem esse cara, entender o que ele faz, o George Church. Ele fala, não vamos parar por aí, por que a gente não faz, então, um zoológico CRISPR? E aí, uma das coisas que ele está propondo é trazer de volta, então, animais extintos, tá? E uma das coisas que ele está propondo é trazer de volta o mamute, por exemplo, né? O mamute que é parente do elefante. É nesse nível de coisa que o pessoal está propondo, tá? Então, porque a ideia é o seguinte,
o CRISPR não é limitante, né? Então, assim, o que é limitante é dinheiro, tempo e criatividade. Você pode fazer tudo com ele. Então, vamos, nos últimos 5 minutos que me restam, vamos falar qual a relação, assim, o que o CRISPR pode, então, ser aplicado, como as possibilidades no combate ao Covid, tá bom? Então, o Covid, na verdade, o Covid-19, na verdade, chama SARS-CoV-2, é um coronavírus que ele é, importante saber, ele é feito, o material genético dele não é DNA, é RNA, tá? Isso é importante para depois. E nem preciso dizer que, assim, afetou a vida de todo mundo, né? E nas mais variadas maneiras, tá bom? É por isso que a gente está aqui, por exemplo, eu falando da minha casa e vocês da sua. E aí, como é que o CRISPR pode ajudar? E uma das principais maneiras, na verdade, é no diagnóstico. Olha que legal. Então, eu falei para vocês que é importante esse negócio do RNA, lembra? Porque, assim, até então eu estava falando que, olha, o Cas9 vai lá, reconhece e quebra DNA. E aí, como é que o que tem a ver com RNA, tá? A ideia é o seguinte, em 2015, aquele grupo lá do Feng Zhang, que é um dos caras que vai ganhar o Nobel, ele também descobriu que existem outros tipos de Cas, né? Outro tipo de enzima que quebra ácido nucleico. E tem essa enzima aqui, ó, chama Cas13, que ela quebra não DNA, mas RNA, tá? E isso é importante, porque a ideia é essa. Então, aí, sabendo disso, eles criaram, então, um jeito de diagnóstico, tá? Um teste de diagnóstico. Como é que funciona? A ideia é o seguinte, você tem, então, a enzima, Cas13, e, junto com ela, já tem também o RNA guia, tá? Que é esse azulzinho aqui. Esse RNA guia, ele tem como alvo o RNA do vírus. Quando ele acha, então, você tem lá, então, você pega a secreção nasal de uma paciente, de uma pessoa. E quando você, então, bota em contato esse material junto com isso aqui, que é o kit, né, que é o caso AK13 com o RNA guia, quando ele reconhece, aí ele vai quebrar, vai se ativar e quebra esse RNA. Junto com isso, nesse kit, você tem essa molécula aqui que a gente chama serve para identificar, né? Então, é um sensor que a gente fala. Então, quando essa Cas13 é ativada, quebra também isso aqui. E aí libera o que a gente realmente vê, né, o sensor. Então, essa é a ideia. Então, só vai ser positivo quando a Cas13 for ativada, e a Cas13 só vai ser ativada se tiver o RNA lá, se tiver o vírus. É exatamente, é simples assim o sistema. Então, eles lançaram esse kit, ó, dia 5 agora, desse mês, lá no MIT, e a ideia é bem simples mesmo, olha só, parece um teste de gravidez, tá vendo? Então, a ideia é você pega o swab, né, tira a secreção nasal de uma pessoa, bota em contato já com todos os elementos que estão lá no kit, é uma aguinha, né, e deixa um tempo até ir ver se é positivo ou não. Então, é nesse nível de facilidade. Sugiro que vocês leem e acompanhem essa matéria aqui, acompanhem também esse instituto aqui, ó, chama Questão de Ciência, que o marido da professora Raquel é um dos fundadores desse instituto, que é bem legal. E aí, lá nesse site, tem uma matéria bastante interessante exatamente sobre essa técnica, tá? E lá eles falam, olha, assim, o que a gente tem até então, né, por exemplo, o teste, né, o GOLD, como a gente usa, né, é o PCR, né, o PCR para detectar o vírus. Mas esse teste, ele é bem caro, bem difícil de execução, porque ele precisa de material, precisa de equipamento, precisa de reagente importado, por isso que o mundo inteiro tem esse problema de teste, tá bom? Só que aí, com esse teste CRISPR, né, quase todos esses empecilhos são levados à terra, porque a ideia é a seguinte, agora com o CRISPR, você tem uma precisão bastante grande, porque você detecta o vírus, tá bom? Mas os reagentes e como você faz, então, é muito barato e é muito fácil e rápido. Basicamente, as coisas que nos faltam, né? Então, assim, a ideia você tem o melhor dos mundos, você tem um sistema rápido, fácil e barato e muito preciso para poder detectar o CRISPR. Então, esse tipo de contribuição do CRISPR, eu acredito que pode sim ser
um elemento que pode mudar o curso dessa pandemia. Porque se a gente, então, detectar de uma forma rápida, precisa e barata, né, assim, de grande escala, a infecção, aí sim a gente pode realmente limitar o nível de pessoas infectadas e conter essa pandemia. Até, se a gente não tiver teste, a gente está no escuro, a gente não sabe se a gente está infectado ou não, nesse nível. Então, além do diagnóstico, o que o CRISPR pode ajudar? Existe também a possibilidade de CRISPR atuando no tratamento do COVID, olha que legal. Então, na verdade, foi através desse paper aqui, desse artigo que a professora Raquel me convidou para falar, que saiu agora, essa revista Cell, uma das melhores revistas da nossa área de biologia, em que eles estão mostrando, então, que eles conseguiram fazer um tratamento antiviral contra o SARS-CoV-2, contra o COVID, tá bom? Então, a ideia é o seguinte, primeiro eles identificaram quais são aqueles RNA guias, tá bom? Então, eles desenharam vários RNA guias, que é aqueles sequências alvos, né, diferentes, para ver quais são os RNA guias melhores para detectar e clivar o vírus, tá bom? Então, identificaram vários, que a gente chama um pool, né, um monte um conjunto deles, pegaram esses RNAs diferentes, tá bom? Esses são cada um diferentes, mas todos contra a COVID, e botaram em células de pulmão de humanos e infectaram com o SARS-CoV-2, com a COVID, tá bom? E o que eles acharam? Olha só que legal. Então, aqui você tem nível de infecção de células não tratadas, e quando você trata as células com CRISPR, você tem 81% de redução dos vírus. Isso aqui é um conjunto de sequência CRISPR, e esse aqui é outro conjunto de sequência. Então, esse aqui é até melhor. Você tem redução de 90% da infecção viral, tá? Então, e de novo, o que a gente está aqui, então, seria o que eles estão propondo. Então, de novo, o que a gente está falando aqui não é tratamento, como você fala, cloroquina, que a ideia você não é você está tratando os efeitos. A ideia é você realmente estar propondo um antiviral, uma coisa específica para acabar com o vírus, tá bom? Então, realmente é um game changer. Então, o que eles estão propondo, assim, a ideia de novo, propondo, isso aqui aconteceu semana passada, tá? Então, não é realidade ainda. Então, o que eles estão propondo talvez, então, eles até nomearam aqui o sistema deles de Pac-Man. Então, a ideia é você pegar o sistema CRISPR, que é a enzima, junto com a RNA, e várias sequências, tá, contra o vírus, e fazer administrar via aerosol no paciente, na pessoa, né, no paciente infectado. E, assim, tentar diminuir a carga viral, e assim, realmente ser um tratamento efetivo contra a COVID. Então, é esse tipo de coisa que o CRISPR pode, e realmente pode, tem um potencial bastante grande no combate à pandemia, e eu acho que existe uma chance bastante grande de a gente, nos próximos meses, ver tudo isso acontecer. Então é isso, acho que eu passei um pouquinho do tempo, desculpa, mas assim, ó, aqui tem o meu e-mail, tá? Qualquer coisa, qualquer questão que a gente pode discutir agora, espero que sim, mas também outras questões, mandem e-mail, tá bom? Esse aqui é o nosso laboratório que a gente acabou de montar, tá? Chama Dream Lab, e é isso, aberto a perguntas, por favor.